Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson Dias aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam avançando nos estudos, fazendo muitos resumos, fazendo muitas revisões e resolvendo muitas questões, porque esta é a fórmula da sua aprovação. As três letras R's que vão levar você a atingir seu objetivo: resumir, revisar e resolver questões. Esta é uma aula de gestão de pessoas para concursos, na qual nós vamos avançar num tema bem importante, que é treinamento de pessoal, tá? Treinamento de pessoal é bem recorrente, muito importante esse assunto, e durante essa aula eu vou te dar uma dica muito quente para você se dar bem numa das coisas que são perguntadas nas provas sobre treinamento versus desenvolvimento, tá? Aqui no meu canal do YouTube, na playlist chamada 14 dicas em 14 dias, você vai encontrar uma dica minha também falando sobre a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Aqui eu vou falar também e lá tem mais conteúdo para você, tá? E Dalberto Chiavenato, no seu livro, ele diz que o treinamento leva ao desenvolvimento individual e o desenvolvimento individual leva ao desenvolvimento organizacional. Aliás, o desenvolvimento organizacional também é um tópico, né, cobrado em concursos públicos em gestão de pessoas, sobre o qual eu terei uma aula aqui também para você assistir aqui nessa playlist, tá? Então, nosso objetivo é chegar no treinamento, tá? Esta aula é sobre treinamento de pessoal. Então, vamos nessa. Bom, o que a gente pode dizer sobre o que é o treinamento? Pegar aqui o apontador laser. O que é o treinamento, tá? O treinamento está aqui embaixo no slide, mas você pode perceber o seguinte: o treinamento de recursos humanos, ele é a educação profissional que adapta o homem para um cargo ou função. Antes disso, temos o aperfeiçoamento ou desenvolvimento profissional, que é a educação profissional que aperfeiçoa o homem para uma carreira dentro de uma profissão. Antes disso, temos a formação profissional, que é a educação profissional que prepara o homem para uma profissão. E essas três coisas estão dentro de algo maior, que é a educação profissional. Veja que eu, de propósito, li de baixo para cima. Ao discorrer sobre a educação profissional, que é, atenção, o tipo que está voltado para as atividades do ser humano como parte no processo de produção de bens e serviços. Então, a educação profissional é aquele processo de aprendizagem onde a pessoa aprende coisas para aplicar no trabalho. Que a Venato observa que ela deve compreender três etapas interdependentes, mas perfeitamente distintas. Então, aí vem a formação, o aperfeiçoamento e o treinamento. Então, por exemplo, os cursos superiores, no Brasil, todos os cursos superiores, eles são cursos de formação profissional. Daí você se forma em alguma área, por exemplo, na minha área de administração, dali eu posso fazer, como eu fiz o meu primeiro aperfeiçoamento profissional, foi em gestão estratégica de negócios, né? Então, eu me graduei, formação profissional, administrador, especialização. Minha primeira especialização foi gestão estratégica de negócios. Daí, agora, quando eu vou trabalhar numa empresa, eu vou ser treinado para pegar aquele meu conhecimento, aquela minha especialidade e aplicar num determinado cargo ou função. Aí entra o treinamento, beleza? Bom, o treinamento é um processo educacional cuja finalidade, vamos pegar aqui a canetinha, agora eu vou preferir pegar a canetinha. Bom, vamos lá, tirar aqui da minha frente. Manter todas as pessoas preparadas. Opa, ficou mal aqui, hein, galera. Espera aí que vou apagar isso aqui, que não vai ficar feio na gravação. Ok. Manter todas as pessoas preparadas para desempenhar suas atividades dentro da empresa. Tranquilo? Isto é importante porque sem o treinamento as pessoas não desenvolveriam o seu potencial máximo de produtividade. Então vamos lá destacar aqui produtividade. Lendo ao contrário, nossa gente, o que está acontecendo com minha mão hoje aqui? Lendo ao contrário, o que a gente pode inferir? A produtividade vai aumentar por quanto a pessoa esteja bem treinada. Treinamento leva a um ganho de produtividade, tá? Então, agora sim, vamos destacar aqui produtividade. Muito bem. De nada adianta ter máquinas, equipamento e processos sofisticados
se as pessoas não estiverem preparadas para lidar com eles, né? Não estiverem treinadas e assim por diante. Assim, o treinamento visa, portanto, melhorar a pessoa em 4 aspectos diferentes. E aqui a gente chama atenção para você, olha, eu botei aqui, ó, entre parênteses, C, H e A, que é o quê? Chá, o chá da competência. Então, o treinamento visa atuar nos conhecimentos, que são saberes teóricos, atuar nas habilidades, que são saberes práticos, atuar no comportamento, saber comportamental, as atitudes. Então, a gente treina ou para melhorar conhecimentos, ou para desenvolver habilidades, ou para mudar comportamentos. Guarde bem isso daí. Agora, existe um tipo de treinamento que ele é mais voltado para cargos de comando, de gerência, de direção, enfim. O treinamento voltado para desenvolvimento de conceitos. Olha o que diz o livro. O treinamento para ser conduzido no sentido de é o treinamento para ser conduzido no sentido de elevar o nível de quê? Abstração e conceitualização de ideias e de filosofias, né? Para facilitar a aplicação de conceitos na prática administrativa. Prática administrativa. Seja para elevar o nível de generalização, desenvolvendo o quê? Gerentes que sejam capazes de pensar em termos globais e amplos. Então, voltando aqui um slide, todo mundo precisa ter treinamento, seja para adquirir mais conhecimentos, desenvolver habilidades ou mudar comportamentos. Mas, para o caso de cargos de chefia, há um treinamento chamado de treinamento para desenvolver conceitos, tá? Para, como diz aqui o livro, fazer a pessoa aprender a pensar de forma ampla e sistêmica, fazer correlações, pensar fora da caixa, como dizemos em linguagem popular. Beleza? Porque no nível operacional as pessoas estão apenas executando o que foi planejado, o que foi pensado por quem dirige, né? Então, por isso que é diferente. Assim, chegamos, né, a um momento em que você vai aprender como é o processo de treinamento, e isso é o que é mais perguntado em questões de provas por aí, tá bom? Segundo Chiavenato, o levantamento de necessidade de treinamento é uma forma de diagnóstico que deve basear-se o quê? Em informações relevantes que devem ser agrupadas sistematicamente, sendo vou grifar aqui de novo, a determinação das necessidades de treinamento, olha só que fantástico, uma atribuição de linha, ou seja, é o chefe imediato que deve detectar as necessidades de treinamento, cabendo aos seus administradores, como eu acabei de falar, a responsabilidade pela percepção dos problemas provocados pela falta de treinamento, pela carência de treinamento. E também uma função de staff, quer dizer, então, uma vez que é detectada a necessidade de treinar, a bola é passada para o órgão de administração de recursos humanos para que coloque em prática o processo de treinamento, que é sobre o que eu vou falar agora, tá? Para o seu planejamento e a sua implementação. Assim, chegamos às fases do processo de treinamento, tá? Ali está escrito fases do treinamento, mas, na verdade, embute-se aí a palavra processo. Processo de treinamento. Como é que funciona isso? Então, isso aqui é muito cobrado em provas de concurso, é muito cobrado em provas de tribunal, muito cobrado para cargos de viés administrativo que tem lá a matéria de gestão de pessoas, tá bom? Vamos nessa. Então, primeiro, determinação das necessidades de treinamento. Acabamos de ver, tá? A primeira coisa é responder a seguinte pergunta: precisa treinar? Porque treinar custa. Custa vários tipos de custos. Precisa treinar em quê? Em conhecimentos, em habilidades, em atitudes, em conceitos, não é? Uma vez que essa pergunta é respondida, nós vamos então uma vez que a resposta é positiva, nós vamos ao planejamento do treinamento, onde vamos responder algumas outras perguntas que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu planejo o treinamento, depois eu executo o treinamento, então eu faço funcionar o treinamento, depois eu avalio os resultados, a fim de saber se aquelas necessidades que foram identificadas na fase 1 foram eliminadas ou foram atendidas ou foram satisfeitas depois desse meu planejamento e dessa minha execução. E aí a gente tem
as 4 fases, vou botar aqui no meio, ó, as 4 fases do processo de treinamento. 4 fases, guardem isso. Caiu numa prova do TRE da Bahia, se não me engano, em 2003. Candidato, quando se inicia o processo de treinamento? A resposta, né, nas alternativas foi quando do levantamento de necessidades, tá bom? Não é na execução, não. O processo inicia na etapa 1 aqui. Então, vamos lá. O que eu faço na etapa 1? Corresponde ao diagnóstico das deficiências produtivas, sejam quantitativas ou qualitativas. Uma maneira de detectar essa necessidade é através da análise da avaliação de desempenho do empregado. Se eu não me engano, aqui no meu canal do YouTube, o vídeo anterior a este é justamente a aula sobre avaliação de desempenho. Então, sugiro que você, se não viu esta aula, volte e vá assistir para você entender que conexão é essa entre treinamento e avaliação de desempenho. Na fase 2, que é o planejamento, lembra que eu falei para você que tem que responder algumas perguntas? Coisas tais como: quem deve ser treinado? Em que se deve se treinar? Em que se deve treinar? Como treinar? Onde treinar? Quem vai treinar a pessoa? Quando esse treinamento será feito? Por quanto tempo esse treinamento irá acontecer? Então, essas perguntas devem ser respondidas no planejamento para que a execução seja o mais produtiva possível. Beleza? Essa é a fase 2, ó. Vou voltar aqui, ó. Essa é a fase 2 ali, ó. Planejamento do treinamento, aqui, ó. O 2 aqui, ó. Planejamento do treinamento, tá? É aqui que a gente responde essas perguntas aqui. Uma vez que isso tudo foi desenhado, foi tudo pensado, foi tudo estabelecido, tudo cronogramado, tudo está arrumadinho, nós vamos para a etapa 3, que é dar o treinamento propriamente dito. Execução do treinamento corresponde à etapa onde se põe em prática o que foi planejado para o treinamento. Normalmente, a execução do treinamento, quanto ao local, essa pergunta ali atrás, voltando aqui, ó, essa pergunta aqui, ó, onde se deve treinar? Isso aqui é bem importante, essa pergunta, é uma pergunta-chave, tá? Porque a resposta, ela passa pelo seguinte, ó. Primeiro, prefira treinar onde a pessoa executa a atividade dela, no posto de trabalho. Se não der, fora do posto de trabalho, mas ainda dentro da empresa. E se não der mesmo, aí fora da empresa, tá? Então, essa é a sequência. Essa foi uma dica quente, espero que você tenha entendido as entrelinhas. Cuidado. E as técnicas mais usuais, então, já que é um treinamento, são aulas expositivas, demonstrações, leitura, instrução programada, dramatização, ensino à distância, ou qualquer outro ou ferramenta ou instrumento pedagógico que permita que alguém aprenda algo, né, ali para executar melhor suas tarefas. Beleza? E, finalmente, a avaliação dos resultados do treinamento. Nesta etapa é verificado se o treinamento atingiu os objetivos propostos e se eliminou a necessidade de treinamento diagnosticada na etapa 1. Beleza? Então, vou voltar aqui para fazer o encerramento da aula com o primeiro slide, para ficar bonitinho. Aqui, aqui, aqui. Beleza? Então, espero que você tenha aprendido sobre treinamento de pessoal. Depois vamos falar sobre desenvolvimento de pessoal em outra oportunidade, mas esse é um assunto, ele é fácil, mas pega muita gente de surpresa, principalmente em relação às fases do treinamento, tá? Assim como também o conceito de treinamento. Agora, o que prometi para você que ia dar a dica sobre a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Guarde isso. Treinar visa o conteúdo do cargo e resultados para agora, para o presente. É algo mais focado para o que a pessoa faz hoje. Então, quando você treina alguém, você treina ela para fazer melhor o que ela já faz. Desenvolvimento visa o conteúdo da carreira, portanto, resultados para médio e longo prazo. Coisas que a pessoa precisa aprender agora, para quando ela for promovida, para quando ela ascender na carreira, ela já está pronta quando chegar lá. Porque são coisas que não dá tempo de você providenciar de uma sexta para uma segunda, como, por exemplo, dominar fluentemente um idioma. Tá bom? Então, tem uma dica aqui no meu canal, na playlist sobre 14 dicas em 14 dias, tem uma dica sobre isso. Espero que você vá lá assistir, beleza? Então, encerrando aqui mais essa aula de gestão de pessoas para concurso sobre treinamento de pessoal. Vá resumir, vá revisar e vá resolver questões. Um abraço aqui do professor Robson Dias e até a próxima aula. Tchau, tchau.